Ele era um excelente gerente, mas a questão dele era que ele pensava demais e agia de menos. E seus pensamentos eram super estratégicos, conectados às expectativas do trabalho, conectados à estratégia da organização como um todo, mas na hora de agir, ele travava ou ele atrasava muito o trabalho dele. Olá, eu sou Tamires Toledo, psicóloga clínica e orientadora profissional de carreira, e aqui eu trago casos reais de profissionais que precisavam se adaptar melhor ao ambiente de trabalho e pediram minha ajuda para isso. Esse caso de orientação profissional de carreira chegou para mim com um profissional sabendo quais eram as dores dele, já numa posição de gerência, né, média gerência, mas com muita dificuldade de conseguir mudar aquilo que ele achava que ele precisava mudar. Então ele chega com certa insegurança, mas acreditando que ele precisava de um acompanhamento para acelerar a carreira dele, para ele pensar uma perspectiva de uma posição acima da que ele estava ocupando. Como eu já comentei, o processo de orientação profissional de carreira começa sempre com autoconhecimento. Então, a partir de alguns assessments, a gente conseguiu chegar em alguns pontos cruciais do perfil dele. Algumas das características eram: ele era um gerente bastante sociável, bem relacionado na empresa, com pares, com a equipe, com liderança, tinha muita força de vontade, ótimas ideias e as entregas dele eram sempre muito bem reconhecidas como intactas. E eu fiquei muito curiosa, assim, o que te faz vir para um processo de orientação de carreira se as coisas parecem estar bem encaixadas? E o argumento que ele me trouxe é que ele não conseguia se vislumbrar numa posição acima por uma autopercepção de uma imaturidade. Tinha um sofrimento ali. E aí, um parênteses, é muito legal e eu acho essencial quando o processo de orientação de carreira, coach, qualquer coisa relacionada a você trabalhar desempenho, seja feita também por um psicólogo. Porque uma psicóloga tem esse olhar apurado para questões emocionais que talvez vão ser mais bem aproveitadas se forem trabalhadas do que efetivamente uma competência. E foi isso que eu percebi. Senti nele uma insegurança muito grande, uma autocobrança muito grande, isso também saiu ali nos assessments, e eu fui me aprofundando, entendendo da onde que vinha tudo isso. Chegamos então no fato de que ele era um profissional que sentia muito medo. Medo da exposição, medo de receber broncas e feedbacks negativos que pudessem prejudicar principalmente a imagem dele, que ele se esforçou tanto para construir. O que me chama a atenção é que como é que ele pode ter tanto medo dessa imagem pessoal ser afetada e ao mesmo tempo estar entregando trabalhos tão caprichados, robustos, coerentes? Da onde que vem essa insegurança se você está conseguindo já entregar? E o que a gente chega é que talvez ele tenha essa fragilidade de relacionamento com a organização. Quando a gente fala desse medo de ser exposto e não poder ser quem se é, a gente está falando que essa relação estabelecida com o outro está frágil. Qualquer coisa pode vir e quebrar. Então, decidimos juntos trabalhar essa fragilidade dele em relação ao trabalho. O que ele precisava para se sentir mais seguro, mais presente, mais confiante no trabalho, a ponto que, se ele cometesse algum erro, se ele se expusesse de uma maneira um pouquinho mais negativa ou em dúvida ou vulnerável, que isso não fosse manchar a imagem dele, que as pessoas entendessem que aquilo é uma face dele, faz parte dele. Então, no fim, o processo de orientação profissional de carreira focou bastante em trazer essa autoconfiança para ele. Um primeiro ponto, eu pedi para ele investigar como eram as relações com os pares e com a equipe. E a melhor forma de investigar, solicitando feedback. Peça feedback aos seus pares, ao seu time, ao seu gestor, entenda como eles te percebem e o que eles podem te sugerir para que essa relação fique mais fluida. No encontro seguinte a essa provocação, ele traz uma fala marcante. A equipe se sente microgerenciada por ele. Com essa vontade de que as coisas sejam feitas de maneira muito corretinha, muito perfeita, para que a imagem dele não fosse prejudicada, ele acabava ficando muito em cima desse time, que não tinha autonomia, não tinha personalidade própria, não podia fazer nada sem que fosse dentro do controle das exigências dele. E também ele foi percebendo, ao ouvir a equipe principalmente, o quão sobrecarregado ele estava, porque ele dava conta do trabalho dele e da equipe.
clássico, né? Vocês já devem ter visto isso no ambiente de trabalho de vocês. Então, um primeiro passo que eu apoiei ele foi de se exercitar delegando. O que ele precisava para se sentir minimamente confiante na equipe, mas também autorizando que a equipe colocasse o conhecimento dela em prática e fosse ela mesma, com personalidade, cada um ali do seu jeitinho. Já viu o gestor que quando você entrega uma apresentação ou um trabalho, vai lá e muda a cor de fonte, muda a ordem de apresentação, muda as coisas de acordo com o querer dele, independente se é estratégico ou não? É isso que ele fazia. E ele fazia porque ele conseguia então se expressar naquela entrega e se alguém viesse falar alguma coisa, ele tinha a confiança de bancar aquele resultado. A minha proposta foi que ele pudesse deixar a equipe dele atuar de maneira autônoma e se responsabilizando por aquela entrega. Então, como é que você vai apoiar o fulano do seu time para que ele consiga expressar aquilo que ele conhece, mas que, se der algum erro, algum problema, se faltar algum dado, como é que esse colaborador vai ser responsabilizado? Como é que você vai contar para ele que ele devia ter colocado certa informação que não foi, que o formato que ele escolheu não foi o melhor? Isso foi exigindo dele melhorar a comunicação, melhorar a clareza de papéis, melhorar alguns ajustes finos nessa relação com o time. O time foi ganhando confiança, foi ganhando autonomia e foi conseguindo fazer entregas tão boas quanto as que ele queria. E outra, ele foi aprendendo coisas novas com esse time que tinha muito a agregar com essas personalidades diferentes. Outro parênteses, daí vem a importância da gente trabalhar a diversidade no time. Quando a gente tem pessoas pensando diferente, podendo entregar um produto comum, a gente vai aprendendo com os outros. A gente sai desse lugar de eu vou aplicar só aquilo que eu sei e não interessa mais nada. Então foi isso que ele foi vivendo através desses exercícios que na orientação profissional de carreira eu fui propondo. Lógico, passando por autoconhecimento, por entendimento de contexto, por entendimento de quem era a equipe, o que eu preciso entregar, aonde que eu vou me exercitando para conseguir me sentir mais confiante, aonde que eu posso largar um pouquinho esse como é que é o nome do negócio do cavalo? Rédea. Aonde eu posso soltar um pouquinho essas rédeas e aonde eu ainda preciso estar presente, porque ali o funcionário não está tão maduro, ali a equipe precisa trabalhar melhor, ali eu sei que tem algo que eu recebi, né, de cima, que é mais delicado, é mais sensível, então ali eu vou precisar estar mais presente. Então todo esse trabalho que a gente foi exercitando juntos, ele foi praticando no dia a dia dele. E no final ele traz uma frase que me impactou bastante. Eu não preciso ser perfeito para estar presente e fazer um bom trabalho. Esse senso de perfeição, essa autoexigência, esse sifão muito alto é o que estava gerando muito sofrimento nele. E agora, mais relaxado, flexível, entendendo que ele pode se desenvolver ao longo do processo e de que ele tem apoio de uma rede, né, que é o time, que são os pares, ele fica mais tranquilo, se sente mais confiante e entende que a perfeição ela se dá com a prática e talvez ela nunca chegue e nem por isso você vai ser um profissional menos competente. Do contrário, ele se percebeu muito competente, muito afiado e sintonizado com a equipe e a carreira dele com certeza estava pronta para ser alavancada e galgar novas posições mais estratégicas dentro da empresa de diretoria para cima. Então, se você tem essa tendência a ser muito controlador, microgerenciador na sua equipe, talvez um processo de acompanhamento e orientação de carreira seja para você conseguir se autoconhecer, se autoperceber nesse todo e trabalhar um pouquinho como melhorar essas interações com o seu time e com o seu ambiente de trabalho. Conte comigo nesse processo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar com essa história. Siga o meu canal. O que eu falo? Siga, comente, compartilhe. Não esquece de seguir esse canal, ativar as notificações. Traga nos comentários o que você achou dessa... Traga nos comentários o que você achou desse compartilhamento. Traga nos comentários o que você achou desse caso. Curte, comenta e compartilha. Já falei os 3. Gente, assim, curte, comenta e compartilha. É isso, cara. É isso. Tá o quê?
Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar e não esquece de se inscrever nesse canal para você receber vídeos fresquinhos. Ah, e comenta aqui o que você achou desse caso. Tchau! Dá tempo de mais um. Bora!